chamado reino da necessidade e o reino da liberdade. E, no fundo, o Marx dizia, mais ou menos, estou a falar por minhas palavras, que o reino da necessidade é o reino da produção material. Ou seja, é aquele reino em que nós temos que nos sustentar, em que nós somos prisioneiros das nossas necessidades de sustentação, a nossa necessidade de nos alimentarmos, a nossa necessidade de nos vestirmos, de morar numa habitação, etc. E, portanto, o facto de nós precisarmos de trabalhar para satisfazer estas necessidades faz-nos viver no reino da necessidade. Este reino da necessidade coexiste com um outro reino, que é o reino da liberdade, ou coexiste, ou suprime, mas de alguma forma ele relaciona-se com outro reino, que segundo Marx era o reino da liberdade. E este reino da liberdade, para Marx, começa apenas quando nós saímos do reino da necessidade. Ou seja, quando estamos basicamente, a consequência é esta: quando estamos no trabalho, não estamos na posse da plenitude da nossa liberdade. Não quer dizer que não tenhamos algumas liberdades. Por exemplo, há pouco, quando eu falava da questão do despedimento, o trabalhador tem sempre, tem sempre a possibilidade de pedir informações, de sugestões, de se defender de uma determinada acusação, de exercer direitos, de exercer liberdade sindical, de gozar férias. Portanto, nós sempre condicionado por esta necessidade de trabalhar. Digamos que são prerrogativas, direitos que só existem por causa da chamada necessidade de trabalhar. Não houvesse a necessidade de trabalhar, não houvesse este reino da necessidade e não estaríamos a falar desses direitos. Aliás, é importante que todos saibamos aqui, nós e quem está a ver-nos, que a grande ansiedade progressista, a grande ansiedade de quem luta pela libertação do ser humano, da exploração, é a supressão do reino da necessidade, é lutar para que o trabalhador se liberte desta imposição que consiste no ter de trabalhar para satisfazer as suas necessidades. Porquê? Porque quanto maior esta necessidade, menor a liberdade. E a verdade é que o indicador, a variável que relaciona estes dois é o tempo. O que a entidade patronal compra ao trabalhador é tempo. E ao comprar tempo, compra a sua disponibilidade. E, portanto, muitos autores escrevem sobre isto e dizem: nós temos que ter liberdade, mas se não tivermos tempo para as exercer, acabamos, digamos, sem liberdade. É o problema da concretização material da liberdade ou a sua mera concretização formal. Nós já tínhamos aqui falado em lives anteriores do problema da forma e da substância e do facto de considerarmos muitas vezes, e consideramos em geral, que estes governos neoliberais e o neoliberalismo de uma forma geral tende, o capitalismo, digamos assim, o capitalismo em geral e na forma neoliberal ainda mais, tende a lutar pela formalização das liberdades, pela mera formalização das liberdades, principalmente pela mera formalização das liberdades para quem trabalha. Ou seja, quem não é prisioneiro do reino da necessidade, os ricos, os detentores do capital, os detentores dos meios de produção, esses têm toda a liberdade, podem cultivar-se, podem dedicar-se à arte, à ciência, ao lazer, às relações sociais. Quem está prisioneiro do reino da necessidade não tem tempo para o fazer. Quando falamos de direito de trabalho, falamos essencialmente da capacidade que a entidade patronal tem para ter o trabalhador à sua disposição e para
o ter mais tempo, digamos assim, para estender o seu posicionamento, a sua dependência no reino da necessidade. Ora, quando vivemos em democracia, coloca-se esta contradição, que é o vivermos em democracia, supostamente, mas, por exemplo, num país como Portugal, os trabalhadores trabalham cada vez mais horas, determinam cada vez menos o tempo de trabalho e a forma de prestação do tempo de trabalho e, consequentemente, se determinam menos a forma como se encaixa, não é, o trabalho, o reino da necessidade na sua vida, nas suas 24 horas, o que sobra para a liberdade, o que sobra, por exemplo, para se dedicarem à política, à democracia,